Os dias estão muito bons para o Lula e para os advogados dele. Eles nunca tiveram tantas vitórias na justiça assim. Não só na justiça, mas vitórias morais também. Assim, uma atrás da outra. Aconteceu só nos últimos dias que um processo contra o Lula no TRF1 foi arquivado, o Lula foi considerado inocente nesse processo. Era um processo sobre palestras que a Odebrecht contratou do Lula. Eu vou falar sobre esse caso já já. Outra foi que a Globo foi obrigada a falar sobre isso no Jornal Nacional. Eles foram obrigados a falar que, nós temos aqui a delação, mas o Lula foi inocentado. Não falaram bem com essas palavras, falaram daquele jeito assim, bem mal feito, mas falaram. Outra que em plena Globo News falaram ontem, que o Lula ele foi muito injustiçado pelos procuradores da Lava Jato e citaram até a Vaza Jato na Globo News, ficou aquele climão na Globo News. Aí o STJ, não foi nem o STF, o STJ mandou a Lava Jato falar para o Lula se eles fizeram colaboração com os Estados Unidos nos processos que envolvem o Lula. O Lula estava tentando isso fazia muito, mas muito tempo, e só agora deram a vitória para ele, uma derrota muito grande para a Lava Jato, porque eles fazem acordos com os norte-americanos. Eu também vou falar disso. Outra vitória, que veio agora há pouco, não faz nem 2 horas, é que o STF mandou o Lula ter direito a ver todos os detalhes do acordo de leniência da Odebrecht. Eu vou falar o que é acordo de leniência. Leniência é quando uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, é como se essa empresa estivesse fazendo uma delação premiada. Não tem a delação premiada, se fala, queremos a delação premiada do Queiroz, delação premiada do Eduardo Cunha, a gente fala nomes de pessoas físicas, Queiroz, Cunha, Odebrecht, tantos outros, Marcelo Odebrecht no caso, tantos outros. Mas quando é uma empresa, vamos supor, a Odebrecht como empresa fazendo, cooperando com as investigações, delatando pessoas, aí o nome não é delação premiada, o nome é acordo de leniência. Então, sempre que você escutar falar de acordo de leniência, saiba que é como se fosse uma delação premiada, só que de uma empresa. Pessoas também podem fazer acordos de leniência, mas geralmente as pessoas vão para delação premiada por vários motivos. Então, que não cabem aqui. Então é isso, e o Lula agora, ele finalmente, depois de tantos anos, ele tem acesso a isso. Então o Lula vai poder saber do que ele está sendo acusado, porque até então, olha só que coisa na justiça, o Lula era acusado, ele nem sabia do que. Imagina você ser acusado de uma coisa, você ter que provar que é inocente, porque na Lava Jato sempre o ônus da prova não era da acusação, era o Lula que tinha que provar que era inocente, ele era culpado até que provasse o contrário, e mesmo provando, ignoravam tudo e condenavam ele sem provas de culpa. E imagina ele não saber do que era acusado. Agora não, ele vai ter acesso a esse acordo do Odebrecht, vai saber do que a Odebrecht o acusa, se é que o acusa de alguma coisa. Então, são várias vitórias. Eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre cada uma dessas vitórias. E finalmente parece que o Brasil está voltando ao caminho da justiça, pelo menos essa justiça, a injustiça que foi feita contra o Lula está acabando. Agora, mais uma coisa, você quer? Se você era Lula livre desde o começo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você é fora Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tá aqui o botão, fica aqui o botão, é 1 segundinho e é de graça se inscrever no canal, não custa nada e você ajuda muito na oposição contra o Bolsonaro e a esquerda também, você ajuda muito a esquerda, porque você se inscrevendo no canal. O YouTube, ele tem alguns canais de referência, que são geralmente canais maiores, e canais onde as pessoas que entram nos vídeos se inscrevem nos vídeos. O canal alguns canais são maiores porque tem mais tempo, mas o YouTube gosta quando eles colocam um canal ali pra você na página inicial do YouTube, você não é inscrito, você clicou no vídeo e se inscreveu. Então, se você se inscrever nesse vídeo, o YouTube vai adorar o canal do Plantão Brasil e mostrar pra mais gente, e ajuda muito na oposição. É 1 segundinho de graça. E eu vou mostrar um vídeo aqui da nossa ação. Esse é em Florianópolis, olha só o nosso painel de LED contra o Bolsonaro. Aqui, meus amigos, o painel de LED do Plantão Brasil, perguntando sobre o cheque do Queiroz para Michele e denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Apoiem o Plantão Brasil. Pois bem, temos também outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Hoje instalaram nosso outdoor em Curitiba e eu fechei finalmente um outdoor no Rio de Janeiro. Tem vários locais do Rio de Janeiro onde não pode ter outdoor. Eu fechei um em Jacarepaguá, num lugar que pode ter outdoor, e estamos fechando também nas cidades no entorno. E também estamos fechando hoje um outdoor em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então vamos para cima do governo Bolsonaro sem medo aqui no Plantão Brasil. Então 1 segundo, se inscreve. Quem quiser colaborar com os outdoors, embaixo tem o botão Seja Membro, ou você vai rolando mais para baixo do vídeo. No primeiro comentário, que sempre sou eu que faço, comentário do Plantão Brasil, tem sempre ali conta bancária, PicPay, apoia-se, como você pode apoiar para a gente colocar mais outdoors em todo o Brasil. Agora vamos falar sobre as vitórias do Lula. Olha só,
O Lula ele foi inocentado num processo que era das palestras da Odebrecht. O que é a Lava Jato, senhor Deltan? Não era o Deltan da Leão, a Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, esse caso foi de São Paulo. O que os... Não é o Deltan, olha só, eu tô acostumado a falar do Deltan. O que eles alegaram? Eles alegaram que as palestras que o Lula fez para o Odebrecht, que foram várias no mundo inteiro, eram uma forma de propina. A Odebrecht pagando o Lula por favores que o Lula fazia. Só que o Lula não era mais presidente. Então não tinha como o Lula fazer favor para o Odebrecht porque ele não era mais presidente. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o próprio Marcelo Odebrecht inocentou o Lula. E o Marcelo Odebrecht não tinha por que inocentar o Lula porque não ia mudar nada para ele. Não era, não, se eu falar que o Lula é culpado, então eu também sou culpado, eu vou para cadeia. Não. O Odebrecht ele fez delação premiada, o Odebrecht podia simplesmente incluir o Lula e falar, ó, essas palestras eram isso, aquilo, foi negociata, em troca eu ganhei isso, aquilo. Não, ele falou, olha, o negócio da Odebrecht era o seguinte, quando a gente ia num país, principalmente país africano, esses países mais pobres, a gente ia lá para apresentar a nossa empresa para eles. E quando a gente contratava um palestrante como o Lula, que era respeitado no mundo inteiro, aquilo abria as portas pra gente. Por quê? Porque o Lula ele já conhecia todo mundo em quase todos os países, ele foi presidente do Brasil por 8 anos, não apenas foi presidente, sempre coloque isso na cabeça quando se fala do Lula como figura política, mundo afora. O Lula foi o presidente do Brasil mais respeitado em toda a história, mas assim, disparado, não tem outro que chega perto. Aí depois vem a Dilma e depois tem um abismo para o terceiro colocado que nem se sabe quem é. O Lula foi muito respeitado no mundo inteiro, né? À toa que tem aquele vídeo do Obama numa reunião do G20 chamando o Lula, pegando o Lula assim pela mão e falando, esse é o cara mais popular do mundo. E aí, o Obama, o presidente dos Estados Unidos, falando isso do presidente do Brasil. Hoje em dia, o Bolsonaro fica 45 minutos num corredor assim, ó, acuado, esperando o Donald Trump, ó, abanando o rabinho. Aí o Donald Trump passa, ele abraça ele e fala, I love you. E o Donald Trump olha pra ele assim, sai daqui e passa reto. É isso que acontece com o Brasil hoje, mas antes não era assim. E aí, o Lula, chegando em qualquer país, todo mundo conhecia o Lula, todo mundo da área política sabia quem era o Lula palestrava e falava, pô, essa empresa que trouxe o Lula deve ser muito boa, vamos contratar essa empresa. Aí a Odebrecht conseguia contratos bilionários em vários locais do mundo. E muitas empresas fazem isso, é só ver que o maior palestrante do mundo, o mais bem pago do mundo por muito tempo foi o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Aí vai falar que ele recebia propina? Não, porque quem trouxesse um presidente dos Estados Unidos que saiu com, sei lá, 75, 70% de aprovação, pô, para uma palestra é caríssimo e o cara, ele abre as portas para uma empresa. Imagina uma empresa chega num país qualquer e fala, ó, tem aqui o Bill Clinton, aí abria todas as portas. Então é isso que acontece com políticos que são respeitados no mundo inteiro. Eles fazem palestras porque só a presença deles ali, patrocinados por uma empresa, abrem as portas. Aí muita gente pode estar falando, Thiago, isso é errado, o político não devia ficar fazendo propaganda para ninguém. Peraí, não é propaganda. O Lula dava palestras em que ele falava como erradicar a fome. A palestra era patrocinada pelo Odebrecht, mas o Lula falava como erradicar a fome. Tem vários vídeos no canal do Lula e no canal do Instituto Lula, onde ele mostra as palestras. Tem uma palestra lá, um discurso histórico do Lula na Itália, inclusive o discurso foi por videoconferência, em que ele fala como é que o Brasil erradicou a fome, ele fala que o pobre tem que entrar no orçamento e tudo mais. E aquilo abria portas para as empresas que contratavam. É por isso. E o Odebrecht falava, ó, esse era o caminho para a gente abrir as portas. Então não era propina, não tinha nada ilegal. Uma pessoa comum pode dar palestras, e ainda mais se essa pessoa tem algo a agregar. Então ele prestava um serviço e era pago pelo serviço que prestava. Fim. Aí o juiz olhou e falou, a acusação da Lava Jato é completamente descabida, essa acusação não tem prova, não é baseada em absolutamente nada. É assim, baseado em, esse sujeito foi presidente, ele não pode dar palestra para ninguém porque deve ser propina. Baseado em quê? Baseado na vontade do procurador, do investigador, que acha que tem, mas não tem provas. E os investigadores da Lava Jato achavam que nas outras comarcas são nos outros lugares onde tinham outros juízes que não eram a comarca de Curitiba, ou seja, não era do Sérgio Moro, que era muito fácil, pô, vamos falar qualquer coisa do Lula, não precisa da prova e vai passar. Não tem conluio entre juiz e procurador nas outras. E até a defesa do Lula publicou uma nota bem legal no site do Lula e no Twitter deles, no Facebook deles, em que fala todos os processos contra o Lula que não correram em Curitiba,
o Lula foi inocentado sumariamente em vários. Teve um, no caso do Delcídio de Amaral, que era de obstrução de justiça, o Lula foi inocentado, até já transitou em julgado, não cabe recurso, não cabe nada, é inocentado. Tem vários outros em que o Lula foi inocentado. Só em Curitiba é que se falava, olha só, o Lula foi visitar um apartamento, ele já tinha pago, ele tinha pago um apartamento no condomínio tal, mas ele foi visitar um triplex, a OAS fez uma reforma nesse triplex, o Lula nunca teve a chave, o Lula nunca dormiu lá, o Lula nunca alugou para outra pessoa, ele nunca usufruiu do apartamento, quer dizer, não teve a chave, não dormiu lá, não alugou para ninguém, mas ele deve ser o dono do apartamento porque essa empresa fez uma reforma. Pô, mas isso é propina? É propina sim, mas propina tem que ser em troca de alguma coisa, em troca de quê? Não interessa, fatos indeterminados, foi a sentença do Moro. Aí, em Curitiba, isso acontecia. Em qualquer outro lugar, tem até o caso do Quadrilhão, que foi um caso começado pelo Deltan Dallagnol, mas que correu em Brasília, o Lula era inocentado. O caso do Quadrilhão era o seguinte, o Deltan Dallagnol fez aquele PowerPoint criminoso contra o Lula, pelo qual ele foi absolvido porque prescreveu, o mesmo Deltan Dallagnol que nas 10 medidas contra a corrupção, uma delas era uma medida fascista que dizia que prescrição não existia mais. Não existe país no mundo em que prescrição não existe, só uma coisa, não sou assim, a favor da prescrição, não sou nem um pouco, mas não existe país do mundo em que prescrição não existe para crime nenhum. Aí o próprio Deltan Dallagnol, que era tão contra a prescrição, ele usou a prescrição para não ser condenado no caso do PowerPoint criminoso que ele fez contra o Lula. E aí naquele PowerPoint era a denúncia, muita gente até hoje não sabe. Aquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, que colocava um monte de babaquice, e o Lula também misturava até mensalão, José Dirceu, aí ligava o Lula. O que tem o Lula ser ligado com o José Dirceu? Pois bem, aquele PowerPoint era a denúncia do triplex. Aquilo era a denúncia do triplex. Em vez do Deltan Dallagnol falar assim, olha, o Lula, ele teve a denúncia, teve a reforma no triplex e apontar de onde que era a propina e falar que o triplex era do Lula e provar que era do Lula, não, ele começou a ligar um monte de fato que não tinha nada a ver. Aí o Deltan Dallagnol, quem diz não sou eu, Thiago, tá no livro do Janot, quem quiser é só pegar o livro do Janot e ler, o livro do Janot tem lá, que logo depois daquela denúncia o Dallagnol e os outros da Lava Jato foram lá, bem acuadinhos para Brasília, falar com o Janot, que era o Procurador-Geral da República, e falar, olha, tem como você passar a investigação do Lula na frente das outras e denunciá-lo por ser chefe do quadrilhão do PT? Aí o Janot falou, por que eu vou passar do Lula na frente das outras? E aí eles explicaram que eles fizeram, não explicaram assim com essas palavras, mas deu na cara, eles fizeram um PowerPoint mal feito, como eles não tinham prova do caso do triplex, tiveram que fazer um espetáculo midiático e aí não tinha sustentação nenhuma. Para sustentar aquilo, para não ficar uma punição assim, clara para o Deltan, e mesmo assim já teria punição, mas para não ficar assim, ainda pior, tinha que a Procuradoria-Geral da República dizer, não, mas o Lula é chefe de quadrilha, então aquele PowerPoint era por causa disso. Aí o Janot até chegou, o Janot e o Deltan era assim, o Janot até chegou a denunciar o Lula por isso, mas ele foi inocentado por isso. Falaram não, inclusive quando inocentou o Lula, o juiz da comarca de Brasília deu um esporro nos investigadores, falou, isso aqui, esse processo aqui, só faltou falar, você está me fazendo perder o meu tempo, o meu salário é pago com dinheiro público, o meu salário é pago para eu trabalhar, não para eu ficar perdendo tempo lendo essa porcaria dessa denúncia que não é baseada em nada, que é baseada em loucura. Então o juiz deu um esporro. Então o Lula está com várias notícias boas nos últimos dias, nos últimos meses, mas essa semana, ó, tá que tá. Se fosse jogo de futebol, o Lula já tinha pedido música no Fantástico umas 2, 3 vezes. Eu não sei se o Fantástico ia tocar a música do Lula, porque o Fantástico, a Globo tenta censurar o PT ao máximo. Inclusive quando, se eu não me engano, foi o Jorge Pontual, quando ele citou a Vaza Jato e falou que o Lula foi injustiçado pelo Deltan Dallagnol e pela Lava Jato no Globo News, cortaram ele na mesma hora. Quando ele acabou a fala dele, todo mundo, opa, peraí, vamos falar de outro assunto, vamos falar de qualquer outra coisa para não continuar falando bem do Lula. A Globo, lembre-se de uma coisa, a Globo tá contra o Bolsonaro, mas a Globo, maior inimigo da Rede Globo, eu até hoje não sei porquê, é o PT. O maior inimigo da Globo é o PT. Então, quando a gente tá contra o Bolsonaro, e muita gente até às vezes exalta que a Globo foi para cima e tal, tem que entender uma coisa. Uma coisa é o aliado da guerra, estamos numa guerra contra o fascismo. Outra coisa é amigo. Aliado, amigo, são duas coisas completamente diferentes. A Globo jamais será
amiga do povo brasileiro. A Globo representa interesses do mercado financeiro. Por acaso o mercado financeiro está contra o Bolsonaro e a Globo e esses interesses estão contra o Bolsonaro, então a Globo ataca esse desgoverno, mas só por acaso. Mas se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais alinhado ao que a Globo quer, a Globo estaria fazendo o mesmo que fez contra o Temer, dizendo que a economia está uma maravilha, dizendo que está tudo ótimo. Aliás, o mesmo que a Globo fez com o próprio Bolsonaro até dezembro desse ano, inclusive com fake news. Teve um dia que teve fake news no Jornal Nacional dizendo que o Natal de 2019 foi o melhor dos últimos 5 anos, que as vendas aumentaram 9%, que é uma loucura. E aí isso foi desmentido por várias associações de lojistas e a pesquisa que se baseou nisso era uma pesquisa fake. A Globo não, ó, é engraçado, né? Se o site do Plantão Brasil publicar uma vírgula errado, vem aquela agência lupa aos fatos e fala fake news, uma vírgula errada. A notícia tá toda certa, tem uma vírgula errada, fake news. A Globo pode falar em pleno Jornal Nacional uma mentira, não acontece nada, você não vê essas agências dizendo que a Globo promoveu fake news. E no caso era uma fake news pró-Bolsonaro. Então a Globo está sempre contra o povo brasileiro, por acaso agora é aliada, mas o PT, que representou o povo brasileiro, sofreu um golpe. O golpe, eu sempre falo, não foi contra o PT, foi contra o povo, e esse golpe foi capitaneado pela Globo. E parte do golpe é fazer com que o PT, não deixar com que o PT volte ao poder nunca mais. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!